Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto bíblico para a nossa reflexão de hoje vem lá do Salmo de número 13. Em meu tempo de vida, não lembro de ter visto tantas orações serem proferidas. Isso se justifica, pois coube a nós, assim como aconteceu em outros tempos da história, passarmos por uma grande epidemia. É de se esperar que igrejas e pessoas, de um modo geral, estejam orando a Deus para que tudo passe logo. A oração em tempos difíceis é uma das experiências mais transformadoras que alguém pode ter. O livro de Salmos é um livro de orações. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar nessa oportunidade, orando em tempos difíceis. Nós vemos aqui na oração de Davi, no Salmo 13, alguns momentos pelos quais podemos passar ao orarmos a Deus em tempos difíceis. E o primeiro momento pode ser esse, um momento de questionamento, versículos 1 e 2. Quando passamos por momentos difíceis, sejam eles quais forem, no caso de Davi eram os seus inimigos, nós podemos passar por um momento de questionamento ou questionamentos. Nesse momento de pandemia pelo qual estamos passando, é de se esperar que muitos de nós façamos várias, para não dizer muitas perguntas difíceis de serem respondidas. Por exemplo, se Deus é amor, por que permite que uma pandemia como essa, que tem ceifado tanta gente? Por que Deus cura alguns e não cura outros? Por que o justo sofre junto com o injusto? Por que às vezes o justo morre e o injusto sobrevive? Até quando vai durar essa pandemia? Quando as coisas vão voltar ao normal? Enfim, muitas perguntas podem ser levantadas por nós nesses momentos de pandemia sem que tenhamos respostas absolutas para elas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também fazia perguntas em momentos difíceis da sua vida. Aqui nesse pequeno, grande salmo, que é uma oração, ele repete 5 vezes a pergunta: até quando? Talvez essas perguntas representem um momento de impaciência na vida do salmista, como que dizendo: eu já não aguento mais. Ele questionava, por exemplo, a Deus, como relata o versículo 1. Naquele momento de dificuldade, ele tinha a sensação de que Deus havia esquecido dele. Ele questionava também o estado do seu coração, versículo 2. Questionava o que afligia o seu coração, até quando duraria aquela luta, aquela angústia dentro da sua alma. Ele também questionava sobre os seus inimigos externos, versículo 2b. Até quando eles continuariam a se erguer contra ele? Nesse período longo de pandemia, é possível que a nossa paciência esteja no limite, ou os mesmos tipos de perguntas podemos fazer, assim como aconteceu com Davi. Nós podemos questionar se Deus está vendo ou não tudo o que está acontecendo. Podemos questionar até quando vai durar a aflição que toma conta dos nossos corações. Podemos questionar até quando essa epidemia vai ameaçar as nossas vidas e a vida de pessoas que nos rodeiam. Não há nada de errado em fazer perguntas como essas. Até mesmo grandes servos de Deus as fizeram. O livro de Salmos está cheio de questionamentos semelhantes aos que estamos vendo aqui nesse salmo. É comum que nessas horas façamos as perguntas mais difíceis em nossas vidas. Mas Davi não ficou apenas questionando. A despeito de não ter todas as respostas para as suas indagações, ele faz uma súplica, ou melhor, algumas súplicas a Deus. E aí nós temos o segundo momento da oração de Davi, o momento da súplica, versículos 3 e 4.
Apesar de todas as perguntas difíceis que Davi faz a respeito de Deus, a respeito da sua aflição e a respeito dos seus inimigos, ele faz algumas súplicas a Deus. Ele, por exemplo, pede proteção contra os inimigos, contra os seus inimigos, versículo 3. Ele pede que os seus olhos não se fechem, ou seja, que ele não morra, versículo 3b. E ele pede também para que não seja envergonhado diante dos seus inimigos, versículo 4. Esses são os pedidos que faz a Deus: proteção, sobrevivência e que não seja envergonhado. A semelhança desses pedidos de Davi, eu fico pensando que pedidos nós, nesse momento de pandemia, podemos fazer a Deus. E de fato as igrejas e as pessoas têm orado em todos os lugares por inúmeras necessidades relacionadas a essa época. Os pedidos são muitos. À semelhança de Davi, nós temos pedido proteção contra esse vírus que no momento é o nosso grande e comum inimigo externo. Outros pedidos temos feitos a Deus além da proteção. Aos que têm sido infectados, temos orado para que Deus os cure. Aos que têm sido ceifados, temos orado para que Deus conforte os seus familiares, principalmente. Temos orado pelos governos para que tenham sabedoria sobre como administrar melhor esse momento de pandemia. Temos orado por aqueles que estão na linha de frente no combate ao vírus, como os médicos, enfermeiros, enfermeiras, pessoas que trabalham nos hospitais. Temos orado para que logo haja uma vacina para todo mundo e todos sejam vacinados. Temos orado para que tudo passe e a vida volte ao normal. Por isso, nesse momento, apesar das dificuldades, devemos continuar a levantar as nossas mãos aos céus e orar por todos e outros motivos. Mas podemos ir além dos pedidos. Podemos terminar a nossa oração cheios de confiança e cheios de esperança, como acontece aqui na oração de Davi. E esse é o terceiro momento na sua oração. Um momento de confiança, versículos 5 e 6. Ao fazermos as nossas petições, também podemos confiar em Deus e não ficarmos somente nos questionamentos e nos pedidos. Davi não somente questionou e fez petições a Deus, mas ele também confiou em Deus, confiou em dias melhores. Veja como Davi termina a sua oração. Ele confia na misericórdia, na graça e no amor de Deus, versículo 5. Ele também olha para o futuro com os olhos da fé, versículo 5. Ele se alegra, por exemplo, antecipadamente pela possibilidade do livramento. Ele olha para uma situação emocional diferente da do presente, que é de angústia. Ele diz: eu cantarei. E ele também fala como se Deus já o tivesse ouvido. Ele diz: porque ele me tem feito bem, versículo 5c. Quando oramos, Deus transforma os nossos questionamentos e angústias em confiança e coloca em nosso coração um cântico antecipado de vitória, uma certeza do bem que lhe pedimos, mesmo que não saibamos de fato como sucederá. Isso é fé. Como nos diz Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mesmo não conhecendo o futuro, a fé se mune de certeza, de convicção sobre coisas que esperamos e sobre fatos que não vemos com os nossos olhos humanos agora, apenas com os nossos olhos espirituais. E aí aquela paz que excede todo o entendimento, a que se refere o apóstolo Paulo quando colocamos diante de Deus todas as nossas necessidades por meio da oração e súplicas, invade os nossos corações. Por isso vale a pena orar em tempos difíceis, que continuemos a orar por toda essa situação de pandemia. Assim podemos passar por esse momento trágico, cheios de fé,
de confiança, de esperança na vitória que Deus vai nos dar. Que Deus nos abençoe.